Existe um momento fascinante na cafeicultura, que tem muito a ver com a nossa própria vida. Após um momento de grande estresse e dificuldade, que gera uma incerteza que as coisas não vão dar certo, que o cafeeiro não irá suportar tanta seca, frio, depois calor, poeira, vento. Vem a chuva. E como um passe de mágica, o cenário trágico da planta se transforma na fase mais bela da cafeicultura. Estou falando da florada, que junto com as flores traz a esperança da produção para o próximo ano. E com muita alegria, esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Para se ter uma florada mais uniforme, é necessário que a planta passe por um estresse climático, que sempre rezamos para que esse estresse seja moderado. Então, após a chuva, a partir de 7 até 15 dias normalmente, temos a abertura da florada, que dependendo da condição da planta e clima, podemos ter uma única grande florada ou ser divididas em várias floradas. Se tivermos um clima mais úmido no inverno, assim como é na Colômbia, teremos várias floradas. Agora, aqui no Brasil, o comum é um inverno bem definido de seca e com um bom retorno de chuvas que costuma ter poucas floradas bem definidas. A consequência disto é que com poucas floradas teremos no ano seguinte uma maturação mais uniforme e uma colheita mais fácil, além da vantagem de conseguir cafés de melhor qualidade. Então, lhe faço uma pergunta: como conseguir uma boa qualidade de florada e assim alta produtividade e lucratividade? Mas antes de responder, peço para que você curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. E se estiver gostando, dê o seu like para fortalecer o nosso canal. Aproveite e assista também os outros vídeos sobre cafeicultura. Tenho certeza que você irá gostar. Para que tenhamos uma florada sadia e que irá se converter em alta produtividade no ano seguinte, além de contar com a força da natureza, cabe ao cafeicultor algumas obrigações. A primeira obrigação é nutrir corretamente a planta, de forma equilibrada. Todos os nutrientes são essenciais para participarem do processo da florada, mas temos que dar destaque a dois especiais: o cálcio e o boro. As flores demandam uma quantidade alta desses nutrientes, mas eles precisam estar dentro da planta muito antes da florada, de preferência até o mês de maio. E aí, você me pergunta, então não adianta fazer foliar pré-florada com cálcio e boro? E a resposta é não. A não ser que a planta esteja com real deficiência desses nutrientes. Daí, tudo passa a ser bem-vindo. Mas esse modo de conduzir a lavoura não é o correto quando se deseja trabalhar com altas produtividades. O melhor modo é se antecipar sempre. A segunda obrigação do cafeicultor é deixar a planta sempre sadia, o máximo possível. Neste caso, o caminho é realizar pulverizações foliares corretamente, conforme o vídeo que fizemos aqui no canal sobre pulverização pós-colheita. São diversas doenças que podem ameaçar a florada, um complexo de fungos e bactérias, uns com alto potencial de prejudicar as flores e outros com menor potencial, mas todos prejudicam. E podemos destacar como a principal a doença causada pelo fungo da foma. É sempre importante lembrar que proteger a florada das doenças é proteger sua produtividade e lucratividade. E para evitar essas doenças, temos que estar sempre atentos, elaborando estratégias para diminuir a pressão delas. A estratégia mais fácil e eficiente é a realizar a pulverização pré- e pós-florada, utilizando os produtos à base de cobre para diminuir a pressão das bactérias e dos fungos, além do fungicida preventivo e curativo, para controlar o complexo de doenças e principalmente a da foma. Lembrando que sempre é melhor prevenir do que remediar. E pensando nisso, se sua região tem uma pressão alta de doença, é importante você realizar essa foliar lá em maio ou junho, respeitando a carência entre a foliar e a colheita, e assim já ir controlando durante todo o inverno. Muitos perguntam se pode realizar pulverizações na véspera de abrir florada. Ficam preocupados se o produto utilizado não irá prejudicar a flor. E a resposta é simples. Os produtos que normalmente utilizamos, de empresas bem conhecidas e nas doses corretas, não compromete em nada a pulverização na véspera da florada. O perigo maior, o que realmente prejudica, é a ação do vento do pulverizador em contato com a flor.
Este dano mecânico pode derrubar a flor. Ou seja, neste caso, o problema não é químico, e sim mecânico. Quando o assunto é ter o melhor aproveitamento da florada, a dica de ouro é: faça com que a planta segure o máximo de folhas possível. Isso mesmo, uma planta que a florada se dá quando a planta está bem folhada, é praticamente garantido a alta produtividade. E para manter a planta bem folhada, você tem que cuidar dessas folhas durante a primavera, o verão e o outono, conforme explico no vídeo sobre seca de ponteiros e o porquê a planta fica feia no inverno. Infelizmente, florada em cafeeiros sem folhas não irá converter em boas produtividades. Manter a planta sadia e enfolhada o ano todo é dever de casa número 1 do cafeicultor. Outro fator que ameaça a qualidade da florada é a temperatura alta, acima de 33 graus, que irá prejudicar o pegamento da florada, que pode ser potencializado com a falta de água, chegando aos extremos da flor abortar ou provocar o que chamamos de estrelinhas. É um momento muito triste em que os cafeicultores, infelizmente, já passaram por isso. Pode ocorrer também que antes da indução floral, ao invés de estimular a flor, a planta passa a vegetar, ou seja, soltar folha ao invés de flor. Isso acontece quando a planta está em desequilíbrios nutricionais ou passando por extremos de temperaturas. Neste caso, lavouras em regiões mais frias é mais provável que isso aconteça. Uma informação importante é que a fecundação de 90% das flores dos cafeeiros da espécie arábica acontece antes da flor abrir, no estágio em que chamamos de dente de cachorro. Chamamos de autofecundação, ou seja, o pólen da própria flor fecunda ela mesma. Não temos de forma significativa a fecundação cruzada, onde o pólen de uma outra flor fecunda a flor. Diante deste fato, podemos afirmar que aquela conversa que a abelha é responsável pela fecundação da flor do café arábica e assim aumentando a produtividade, não é verdade. Isto não diminui nem um pouco a importância das abelhas na natureza. Estou apenas esclarecendo um assunto técnico. Mesmo porque, no caso da cafeicultura do conilon, a fecundação é cruzada e assim a abelha, bem como outros insetos, desempenham um papel fundamental. Diz a tradição que a florada abre sempre no domingo. Então, vamos aproveitar esse momento fascinante e levar toda a família para tirar as lindas fotos e ostentar essa maravilha nas redes sociais. É o que chamamos de florada ostentação. E é o momento em que o cafezal mostra sua gratidão pelos cuidados recebidos durante todo o ano. Ou dá o recado: você precisa cuidar melhor de mim. A florada é o recibo dos serviços prestados e a promessa da produtividade do ano que vem. Um abraço, obrigado e até no próximo No Pé do Café.